Bom dia, pedindo a presença de Deus, pedindo inspiração, pedindo que Ele nos abençoe abundantemente hoje e sempre. Hoje nós vamos continuar Mateus 26, de 47 a 56, e o título é Quem era criminoso aqui? Nós estamos lidando hoje com a prisão de Jesus e também ainda com a traição de Judas Iscariotes. Mas por falar em traição, eu sei que todos nós, a não ser as crianças, de certa forma já fomos traídos de alguma maneira. E se a gente ver a maioria das vezes que acontece a traição, vem por quê? Por causa da ambição, das paixões, do interesse exagerado. Nós vimos que Pedro negou Jesus, ele não traiu, ele negou. Foi por falta de conhecimento. A maior probabilidade é a falta de conhecimento. Mas Judas Iscariotes, ele planejou, esperou o momento certo, e daí ele vendeu Jesus. A palavra traição também tem o significado de vender alguém, vender o seu país, por exemplo. Fulano traiu a sua pátria, quer dizer, vendeu informações sérias do país para outros países, ou inteligências, algumas pesquisas científicas, tudo isso. Então, a traição acontece em vários níveis da sociedade. Mas todos nós, hoje em dia, devemos esperar a traição. Vocês vão ver no decorrer da palavra hoje, nós vamos aprender que Deus nos avisou que no final dos tempos as traições iriam aumentar. Então a gente tem que aprender como lidar com essas coisas sem cair como o nosso traidor. Então vamos à palavra de Deus. Leitura de Mateus 26, versículos de 47 a 54. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam.
Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os 4 evangelistas falam a mesma coisa. Judas chegou, um dos 12. Por que é que eles falam isso? Porque eles estavam pasmados de ver aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. Jesus os tinha avisado, tinha apontado Judas como traidor, e Judas mesmo assim não mudou. Ele prosseguiu com o seu plano. Então vejam que para os apóstolos foi algo assim de muito difícil compreensão. Mas lembrem-se que Jesus também havia dito que os apóstolos o iriam abandonar. E veja que tudo isso é para cumprir as profecias que foram dadas por Deus antes de Jesus vir, através dos profetas. Mas aí alguém me mandou um e-mail: pastora, quer dizer que Deus estava mandando essas pessoas comandadas pelo Satanás para matar Jesus Cristo? Então eles estavam agindo de acordo com Deus? Não estou falando isso não, pelo amor de Deus, não. Deus não faz acordo com Satanás, de jeito nenhum. O que acontece é que Deus é um ser onisciente. Então Deus, na sua sabedoria total de tudo que vai acontecer, Ele vê coisas que vai acontecer daqui no final do mundo, Ele já sabe. Então, quando nós falamos dos planos de Deus, é que Deus planejou dentro dos eventos que o povo estava fazendo de acordo com o seu livre-arbítrio, Deus planejou um resgate do povo do pecado através de Jesus Cristo. Mas Ele não estava comandando nem pecadores, nem pessoas ligadas ao Satanás. Então, muito cuidado com essa interpretação aí. Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi, Atos 1, versículo 16. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. Atos 1, versículo 18. Vocês acabaram de ver o final horrível de Judas Iscariotes. Mas esse final, veja que o dinheiro que ele recebeu do sumo sacerdote, ele comprou essa terra e parte ele jogou lá no templo. E daí ele voltou e se suicidou por enforcamento. Veja aí que a Escritura está dando detalhes do que aconteceu com o seu corpo. O que os estudiosos dizem é que ele se enforcou e depois o corpo veio em putrefação e daí ele caiu e se rachou. E ficou lá no templo à disposição dos animais. Agora, tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que Judas estava cheio de remorso. Não tem nada a ver com arrependimento, não. É apenas o remorso. Porque o ato dele jogar as moedas no templo, dele ir e se suicidar, ele nunca orou a Deus e pediu perdão pelos seus atos. Não, é que o remorso é algo que come a pessoa por dentro, principalmente de um ato desse contra Deus. E aquele remorso estava deixando ele como louco e ele não conseguia se controlar. É muito diferente do arrependimento, porque quando a gente arrepende sinceramente de algo, o que acontece no nosso coração? Ele se enche de paz. É aquele alívio, aquela coisa maravilhosa. Por isso que Deus quer que a gente
ofereça perdão. Mesmo quando a gente não está errado, a gente deve oferecer o perdão. E a gente tem que se manter aberto. Por quê? Porque a gente se liberta daquelas coisas negativas da pessoa. A gente se liberta da raiva, do ódio. Isso faz bem para a saúde, faz bem para nós espiritualmente e nos traz mais próximos de Deus, que é o que nos interessa. O beijo tem muitos significados e um dos significados do beijo é a traição. São pessoas que infiltram na vida da outra e fingem ser amigos, amar a pessoa, mas na realidade elas estão mascaradas, elas estão buscando algo por interesse ou estão esperando o momento certo para conseguir algo. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. A traição entre marido e mulher que eu conheci. Então, na intimidade, ele batia nela. Na polícia, ele falava que ele não tinha feito nada disso. Imagine, ela estava se batendo, era mentira. E quando reunia com a família, com os amigos, o que ele fazia? Ele a cobria de beijos. Ele a abraçava, era super carinhoso. Até que um dia ela conseguiu colocar uma câmera muito bem escondida e foi pego em flagrante. Veja o que é a traição. Pode até causar danos psicológicos, danos morais para a pessoa, pode levar a pessoa à loucura, como num caso desse. Vocês viram aí Jesus tratando Judas Iscariotes muito bem, o chamando de amigo. Na interpretação da língua local, tem o sentido de camarada. Então, nem todas as pessoas que se chamava amigo era amigo íntimo. Podia ser algo assim em geral. Nós não sabemos. Nós já vimos anteriormente que quem puxou a espada foi o apóstolo Pedro. E agora, a seguir, vou colocar para vocês que Jesus consertou a situação, curando a orelha do servo do sumo sacerdote. Vejam a seguir. Mas Jesus disse, basta, e, tocando a orelha do homem, curou-o. Lucas 22, versículo 51. Jesus preparou os apóstolos sobre essa traição. Uma traição muito difícil, porque um deles, ser traído pelo sumo sacerdote, pelo chefe dos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes, eles já sabiam que a traição estava acontecendo. Mas um deles era incrível, era uma coisa que ninguém poderia acreditar, mas Jesus tentou avisá-los. E eles, de certa forma, só acreditaram quando viram. Veja que os apóstolos estavam num período de aprendizagem e muitas coisas eles foram deduzindo com a morte de Jesus e após a morte de Jesus, até mesmo a ressuscitação. Depois, quando Jesus voltou ao Pai, eles foram pouco a pouco aprendendo como levar o Evangelho. Deus nos avisou que no fim dos tempos nós temos que esperar traição, que a traição iria aumentar. Vou colocar aí a seguir para vocês verem. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Mateus 24, versículo 10. Em seguida, Jesus vai explicar mais uma vez para Pedro e para os apóstolos o porquê que ele tinha que morrer. Ele fala que se ele pedisse ao Pai 12 legiões de anjos, o Pai o atenderia. Se ele quisesse, mas ele estava de acordo com o Pai e queria fazer aquilo que o Pai o determinou a fazer. Uma legião são 6.000 anjos. 12 legiões são 72.000 anjos. Veja só o poder que Jesus poderia mandar sobre a terra.
Agora, nós sabemos, de acordo com a Escritura, que um só anjo teve a possibilidade de matar 185 mil pessoas em uma noite. Eu vou colocar aí para vocês verem o poder que Deus tem através dos anjos. Agora, nós não temos nenhum contato com anjos, gente. É Deus quem comanda os anjos. Deus manda os anjos fazer aquilo que Ele acha que deve fazer. A gente não entra em contato com nenhum anjo. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Segundo Reis 19, versículo 35. Jesus os questiona, dizendo: como então as Escrituras dizem que vai acontecer dessa forma? Porque já havia profecias sobre isso. E todos os apóstolos, até as pessoas que estavam ali, que faziam parte do sumo sacerdote, eles conheciam a lei do Torá, eles conheciam tudo que foi anunciado por Deus antes de Jesus. Eles conheciam, eles não eram ignorantes. O problema deles é que eles não aceitavam Jesus, mas aceitavam todos os profetas de antes da lei do Torá. Então Jesus está fazendo essa pergunta, todo mundo se calou, porque era o cumprimento das Escrituras. Essas pessoas que vieram armadas de varas e de espada foram enviados pelo sumo sacerdote e o chefe dos sacerdotes. Por quê? Porque eles acreditavam naquilo que a sua igreja, a igreja da época, estava falando. Nada a culpar, nós também acreditamos piamente na nossa igreja. É por isso que a gente tem que vir na palavra de Deus e estudar. Não apenas depender de alguém estar nos dizendo é isto, é isto, é isto, contando historinhas paralelas para nós, coisas que não estão na Bíblia para a gente se sentir bem. Não, a gente tem que aprender a palavra de Deus como ela é, até para nos defender dos falsos profetas. Veja que Jesus está narrando aí que uma multidão dessas pessoas com varas e espadas. Aí ele pergunta, mas por que se todos os dias eu estava pregando lá no templo? Vocês entenderam por quê? Porque esses pagãos, eles viviam atrás de Jesus. Mas não para aprender a palavra, não porque eles amavam Jesus ou aceitavam Jesus, não. Eles queriam incriminar Jesus, queriam achar um motivo para prender. Aí nunca acharam esse motivo. E Judas Iscariotes foi aquele que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e vendeu Jesus. Jesus deixou claro que ele tinha o poder, se ele quisesse, de acabar com aquela situação, de destruir toda aquela área e acabar com os seus inimigos, se ele quisesse. Mas ele veio com o plano de salvação para nós. Ele teria que cumprir, que é para a gente se libertar do pecado. E isso a gente tem que compreender e viver essa realidade, porque é o ato mais sublime de amor que alguém poderia fazer por nós. Jesus profetizou duas coisas. Os apóstolos viram que a primeira tinha acabado de acontecer, que Judas Iscariotes iria traí-lo. Então faltava acontecer a segunda, que aconteceu imediatamente. Os apóstolos fugiram. Agora, não se sabe se eles fugiram com medo ou se eles fugiram porque eles chegaram à conclusão final que Jesus tinha falado para ele o que ia acontecer e eles deveriam fazer isso. Ou eles
eles fugiram, evitando que eles fossem presos e mortos em massa. Tem muitas possibilidades aí. Agora eu vou colocar para vocês a seguir que Jesus previu tudo isso e está encorajando os apóstolos a prosseguir. Então vamos ver a palavra de João antes de terminar. Jesus disse: enfim vocês creem? João 16, versículo 31. Mas se aproxima o tempo e que de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. João 16, versículo 32. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Os apóstolos dizendo que nunca iam abandonar Jesus e que eles já tinham compreendido tudo que Jesus tinha falado. E aí Jesus pergunta para eles: enfim, vocês creram? E fala tudo isso. O que quer dizer? É que aquilo que eles estavam acreditando ainda não era toda a verdade. Eles teriam que viver uma série de outras coisas para vencer o mundo. E assim aconteceu, não é? E isso é a vida de todo cristão, que a gente fala que a gente crê, que a gente conhece toda a palavra, mas não. Cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente vai descobrir uma situação diferente, algo que a gente não conseguiu entender a fundo. E Deus vai revelando para nós como no momento certo, no momento que a gente está pronto para receber e compreender essa palavra. E além de compreender, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito melhor. É por isso que Jesus se deixou morrer por nós naquela cruz horrenda. Vamos pensar nisso. Que Ele nos abençoe e nos dê forças, nos carregue diante de todas as traições deste mundo, para que a gente consiga sair invictos e vitoriosos, de acordo com a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigada por hoje. Que Jesus nos abençoe.